gente, podcast Mulher Entende Mulher de volta e hoje com a bola rolando, viu? Porque afinal de contas vamos falar de futebol. E aqui comigo uma convidada muito especial, das telinhas, do campo. Ah, você conhece ela sim, viu? Nadine Bastos. Tudo bem, Nadine? Olá, prazer estar com você, Raquel, com todo mundo que está nos assistindo, para falarmos um pouquinho da carreira de polêmicas de arbitragem, um assunto que rende bastante nas redes sociais, no comentário nos jogos, e é sempre muito bom falar sobre esse assunto. Fica tranquila que aqui no podcast não tem VAR não, tá? Ah, é? Esquece esse VAR, pelo amor de Deus, viu? Que bom. Mas, gente, a Nadine Bastos, né, comentarista de arbitragem do SBT, 2 anos de casa, menina. Hoje eu completo 2 anos, estou muito feliz, foi uma conquista muito grande, assim, para mim, competições finais de campeonatos que eu sempre sonhei em fazer e tive a oportunidade no SBT, então eu tô comemorando esses 2 anos. Não, deixa eu até lembrar um pouquinho, porque são tantos campeonatos, né? Libertadores, Copa América, até internacional com a Champions League também. Isso. Europa League. Europa League, Copa do Nordeste agora. Pois vou fazer semana que vem lá em Recife. Os femininos também, né? Campeonato feminino, a primeira finalíssima da história. A gente que fez agora recentemente, Brasil e Inglaterra. Felizmente a seleção brasileira, mas jogou super bem, mas não ganhou o título. Mas são conquistas que a Copa América feminina também, a masculina e a feminina. Então são competições que eu guardo com muito carinho. E ter essa oportunidade de estar trabalhando nessas competições, para mim, é super gratificante. Ai, que legal. Tem alguma preferida? Assim, algum campeonato que você fala, esse eu gosto, assim, ou não? Então... Conta, Nadine. Não esconde, não. Não esconde o jogo. A Champions League, para mim, é considerada a competição mais importante do mundo, assim, né? O envolvimento das equipes, tudo que envolve. Então, trabalhar nessa competição... Para mim é uma realização de um sonho. Fazer a final dessa competição que a gente fez ano passado em Paris foi algo que é emocionante demais. Assim, a gente chega a se emocionar no estádio e falar assim, eu estou vivendo esse momento. É verdade, até então, acho que nenhuma mulher tinha feito antes na parte de arbitragem, de comentarista de arbitragem, uma competição dessa. Então, é algo que para mim... Eu achei que eu tava vivendo um sonho. Um sonho assim. realizado, um sonho né? realizado, é isso mesmo. Ai, que legal. Agora, falando em comentarista de arbitragem, hein, Nadine? Quando você tá lá comentando, aí juiz apitou de algum jeito que você não concordou, dá vontade de xingar o juiz ou não? Vai, fala. Xingar não, porque eu já estive lá e já fui muito xingada, não pode. Né? E ainda sou também, né? Mas a gente fica pensando... Ai, não faz isso. Por que tu errou? Por que tu tá mal posicionado? Espera um pouquinho. Rever esse lance. Então, são coisas que a gente... Como eu já estive lá dentro, eu sei que são frações de segundos que ele tem para tomar uma decisão. Então, é tudo muito rápido. E todos nós erramos, né? Então, eu falar que um colega de trabalho errou, eu não tô falando sobre a pessoa, e sim sobre o lance, que a minha opinião é diferente do que ele fez em campo. Mas é difícil, assim, porque tu quer que as pessoas acertem também, né? Fala assim, não, putz... Não deu uma escapada nunca no ar, assim, né? De, putz, não era isso. Não, mas internamente fala assim, meu Deus, tu errou. Tipo... Aí você faz o quê? Você segura a cadeira, assim, você bate o pezinho. Faz algum gesto, assim, tipo, ixi, errou. Entendi. Errou e vamos ter que falar agora que errou e sinto muito, né? Não, mas porque você até comentou que mesmo como comentarista também é xingada. Que história é essa, menina? Com certeza. Como assim, Nadine? Gente? As redes sociais hoje é complicado porque as pessoas, eu sempre falo, você pode ter uma opinião diferente da minha, não estou dizendo que eu estou sempre certa, porém o respeito, né? Eu acho que é algo que é necessário em qualquer área da vida. As pessoas precisam ter mais respeito pelas outras. Então, as pessoas são muito agressivas na internet, né? Ter uma opinião diferente, ok, mas te xingar ou te falar de maneira ofensiva, isso é que dói, sabe? Quando tu lê aquilo, tu fala assim, pra quê, sabe? Não tem necessidade de você... Mas hoje eu entendo, no começo me afetava muito, assim. Quando eu comecei na televisão... me afetava. Porque é algo novo, assim, né? Algo e vem novo numa e tu avalanche. não espera, assim, né? Porque tu fala assim, eu só dei uma opinião, eu não tô... né? Mas torcedor, como eu tava dentro do campo, eu sei que torcedor é paixão. E eu sei que ele não tá falando da Nadine Pessoa, ele só está discordando de uma maneira que eu acho que não é correta, porém ele está discordando da minha opinião como comentarista de arbitragem. Até muitas vezes, quando eu conheço as pessoas pessoalmente, eles falam assim, desculpa, eu já, né, xinguei, eu reclamei no campo, com você. Né?
No campo não, mas como comentarista também, como ser comentarista, torcedor, né? Por ser muito torcedor, ele fala, desculpa, mas é porque no momento, querendo ou não, o torcedor só vê aquela parte tá intensificada, eu acho. Ele quer que seja dessa maneira. Sim. E quando são lances interpretativos, fica pior ainda, porque ele não quer interpretar de maneira diferente. É que entendeu? só vê o lado dele, né? Então, Às vezes sabe que tá errado, mas ele quer puxar a sardinha pro lado dele, né? Não é que se sabe que tá errado, mas assim, existe a interpretação de ser assim e a interpretação de uma maneira diferente. Vai depender do que o árbitro, principalmente lances de bola na mão na bola, que é movimento natural, antinatural. Muitos falam assim, mas como que ele vai jogar sem braço? Vai se jogar, aquilo é natural, de qualquer... Ok, mas tem um conceito da regra que entende que aquilo é um movimento antinatural. Então, eles ficam discutindo isso e não tem problema discutir, mas a maneira com que discute, né? Mas hoje, assim, eu falo, ok, eu não vou mudar o mundo e as pessoas têm o direito de pensar diferente, porém, eu preferia que pensassem educadamente diferente de mim. Esse tipo de educação, esses tipos de comentários que chegam, né? Quando vem, assim, do campo e da rede social, né? O que pesa mais, assim, que dói? É a rede social ou no campo? Porque o campo, às vezes, você nem escuta direito, né? O campo, eu sempre estava muito concentrada no que eu estava fazendo. Eu sempre tenho esse negócio do foco da concentração, acho que é super importante. E como no campo tem muita gente falando ao mesmo tempo, você não tem, assim, certeza do que aquela pessoa falou ali atrás de você, ou nem sempre você escuta. O meu foco é outro. Na internet eu acho que é pior pelo fato da pessoa escrever. Então ela tá pensando no que ela tá fazendo, entendeu? Não é algo assim de impulso. Tá lá, né? Ela tem que pensar para escrever, né? Não é? Então parece que é algo mais pensado. Ele teria tempo de fazer outra coisa. E quando você tá no jogo, você reclama, xinga e depois você fala... tem aquela história, a palavra o vento leva. Agora, se você escreveu, assim, gravou na pessoa, né? É fogo mesmo. Então, acho que é um pouco mais... não sei, quanto lê é mais agressivo, vamos dizer. Você faz algum tipo de meditação, alguma coisa assim pra dar uma relaxada? Eu faço terapia mesmo. Terapia mesmo? Olha, os terapeutas de parabéns, né, gente? Porque não é me fácil. Ajudou muito, mas eu faço desde que eu sou árbitra, assim, porque desde que eu era árbitra em campo, né? Porque é muita pressão, é muita coisa que você precisa entender que não é pessoal, que é do trabalho e que aquilo não pode te afetar. E até para lidar com os erros. Eu fiz mais pela questão de lidar com o erro, porque dentro do campo, você, assim como comentarista, a gente erra. Então, lidar com o erro para mim sempre foi muito difícil. Eu chegava a errar um lateral em campo e ficar uma semana remoendo aquilo, entendeu? Nossa, então eu falo assim, mal. isso me faz mal e faz com que eu possa errar mais, porque eu estou presa num erro que já passou e eu não tenho como mudar. Sim. Então, esse trabalho eu acho super importante. Eu recomendo para todos os árbitros, para todas as pessoas que trabalham com futebol, essa questão de se conhecer e se perdoar também quando você comete um erro e tocar em frente, porque isso vai acontecer. É difícil, né? Mas é uma dica necessária, né, Nadine? Agora me conta, o que levou você a ser árbitra? Fala assim, eu quero ser árbitra de futebol. Imagina na família, não sei, assim, os colegas falando, como assim, mulher? Me conta. Exatamente essa reação. Como assim, árbitra de futebol? Por que isso, né? Ser árbitro de futebol é difícil você ter uma referência e falar assim, é diferente de eu quero ser jogadora de futebol, que você vê vários times e é a paixão pelo esporte. É difícil ter alguém de criança que fala eu quero ser árbitro de futebol. Acho que acontece mesmo. No meu caso é que eu sou apaixonada por futebol, pela modalidade. Então, desde pequena eu jogo, eu assisto jogos, eu morava do lado de um estádio de futebol, então acho que isso fez com que eu gostasse tanto. Morava onde? Em Itajaí, Santa Catarina. Ah, Santa Catarina. E então, finais de semana eu via a torcida e então sempre lá da casa da minha mãe dava para eu ver o estádio, né? Então, eu ficava lá assistindo porque eu achava muito legal aquelas pessoas lá gritando e torcendo. E eu comecei a jogar daí, no colégio, em competições fora. Então, eu sempre me vi fazendo parte. Mas nunca pensei em ser árbitro de futebol, até porque eu reclamava bastante quando eu jogava também. Reclamava já tava do outro lado também, né? Eu tava do outro lado. Aí, ó. E tanto quando eu fui ser árbitro, eu falei assim, meu Deus do céu, como as pessoas reclamam, sabe? Sim. E eu era uma das que mais reclamava quando jogava também.
Mas foi por vamos dizer, acaso. Eu não acredito em acaso. Eu acredito que as coisas acontecem porque tem que acontecer. Uma amiga minha fazia educação física e ela ia fazer o curso de arbitragem. Eu já era formada, eu tinha 24 anos quando eu entrei na arbitragem. Legal. E ela era a única mulher que ia fazer o curso com 30 homens. Daí ela me encontrou naquela semana e falou assim, ai, Dini, ela sabia que eu gostava de futebol, né? Ela falou assim, vamos fazer o curso comigo de arbitragem, não sei o quê. As inscrições já tinha, acho que até acabado, assim. Daí eu consegui, daí eu falei assim, vamos ver qual é. E não parei mais. E não parou. E bom que vocês entraram de duplinha ainda, pelo menos, né? Aí falando, no meio de tanto homem. Imagina essa sala lotada de homem, vocês duas, né? Como é que era, assim, a relação com os colegas? É engraçado porque... Rolava assim, tipo, vocês vão desistir, não vão aguentar uma semana. Isso aí é de certeza. Isso aí, qualquer pessoa que olha uma mulher fazendo, fala assim, essa daí não vai... Gente, já começa tá errado. Ela não vai ter. Primeiro, o que ela tá fazendo aqui? Entendeu? Então... Não entendem nada de futebol na cabeça deles, né? Daí depois tá, ok. Uma semana, 2 semanas, elas não vão conseguir. Daqui a pouco desiste. Daí acaba o curso e fala assim, nunca vão trabalhar. Aí, ó. Eu já escutei várias vezes quando eu era árbitra assistente, Nadine, que tu tá fazendo isso? Escolhe outra coisa. Vai fazer curso de culinária, vai fazer curso de modelo, vai fazer curso de qualquer outra coisa. Era essa a opinião deles. Mas futebol não é pra mulher, não vai dar. Puxa não vai vida. conseguir. É difícil, né, de engolir, assim. Porque você tem que assim, tratar com respeito ali na hora. Eu falei assim, ok, é sua opinião. Mas por dentro eu falava, quem disse que eu não vou conseguir, entendeu? Tu tá falando, mas é a tua opinião, não é a minha. Algum colega do curso, assim, você encontrou depois, no meio do caminho, alguma competição? Então, pra te falar a verdade, Nenhum. Do curso hoje que está trabalhando, que se formou com a gente, foram, do meu curso, uma pessoa só. Homem. Mesmo? Conseguiu ir pra, tipo, trabalhar em Campeonato Brasileiro masculino, né? Um só. Então, quer dizer, de 30, a minha amiga formou também, mas ela ficou mais no estadual. Foi eu e ele. Então, quer dizer, como é que ele diz que uma mulher não vai conseguir, entendeu? De 30 foi um homem e uma mulher. Aí você fala, toma aqui a bandeirinha na sua cabeça. Mas assim, ok, né? A opinião deles, mas isso é algo que me fortaleceu muito, assim. Eu acreditar que quando você se dedica em algo, você pode fazer. Legal. Então, eu sempre tive isso comigo, eu acredito no que eu faço e independente da tua opinião, né? Pra quem tá nos assistindo, nos ouvindo aqui no podcast e tá com esse sonho aí guardado, sabe? Poxa, queria ir pra essa área também, né? Quanto tempo que demora um curso hoje de arbitragem? Como que é? O curso tem que ser feito na federação, né? A federação de cada estado tem um curso. Por exemplo, eu fiz em Santa Catarina, o curso lá na minha época demorava 6 meses. Tá. Não quer dizer que você vai fazer o curso, você vai ser profissional de arbitragem, você vai trabalhar em competições. Tem provas, tem número de vagas, então quer dizer, é como se fosse uma avaliação constante. Você vai ser avaliado esse ano, você passou no teste físico, passou no teste teórico, vai ter oportunidade no juvenil, no feminino, na série D, não, porque é Campeonato Brasileiro, mas começa nos estaduais, vai ter que trabalhar em campeonato amador. Então, tu vai tendo etapas que você precisa passar e vai ter que abrir vaga para você entrar também. Então, quer dizer, não é algo tão simples quanto as pessoas pensam, assim, ou imaginam que não conhecem, acham que você fez o curso, você vai poder apitar Campeonato Brasileiro. Não é bem assim. São etapas escada gigantesca, né? E a mais difícil para mim foi o campeonato amador. É mesmo? Principalmente para mulher, por a falta de segurança que tem, né? Imagino. Então, você tem que contar muito com seus colegas de trabalho, o estado que você trabalha também em relação às competições, se a federação tem algum apoio ou não, porque é mais difícil, assim, a questão da segurança, né? Mas depois que você passa, assim, e aos poucos, né? Cada ano é uma conquista diferente. Essa questão da segurança, eu ia até perguntar, Nadine, por exemplo, com os jogadores em campo, você apitando um futebol masculino e a torcida, teve alguma situação em campo, tirando assim já essa fase do profissional, né? Sim, nos campeonatos grandes, que você se sentiu acuada, por exemplo, nossa, aqui o jogador veio pra cima e me peitou, por exemplo. Eu fiquei assim, não. Ou então a torcida, não sei, com invasão, por exemplo. Existiu em jogos que tem confusão, assim, por exemplo, reclamação com a arbitragem e parte pra cima da arbitragem, né? Alguns atletas. É difícil isso acontecer. Série A do Campeonato Brasileiro acontece, porém é mais difícil, acontece mais em jogos que não é televisionado, vamos dizer assim, que daí eles se sentem mais à vontade porque não tem câmeras o tempo inteiro, né? Sim.
Já aconteceu de estádios muito próximos a torcida me tacar alguma coisa, de jogador vir mais próximo reclamar de forma, né? Que você sente ali que é tipo uma agressão, por exemplo, né? Não de chegar a bater, de verbal, né? De assim, verbal né? mesmo. Isso, existiu, sim, série D, série C também. Série A é mais difícil pelo caso da televisão, não que eles não. Sim, não porque tem, como tenham- você falou, tem muitas câmeras, né? Agora porque daí isso a punição é é triste, maior. né? Sabendo que não tem as câmeras ali, a pessoa quer aproveitar disso, né? É complicado, sim. Quem que sofre mais no campo? Assim, a bandeirinha ou, eu não sei, o juiz que tá ali no meio de campo? Então, eu acho que Os três. Os três, os quatro, hoje o VAR também. Já onde eu faço VAR aí? Porque, como eu falei, assim, o futebol é muita paixão. Então, as pessoas na hora... O assistente, principalmente quem fica do lado do banco de reservas, ele escuta muita coisa o tempo inteiro, porque os atletas que estão no banco de reserva reclamam, falam, o técnico fala, e o quarto árbitro também. O quarto árbitro eu acho que é o que mais sofre, Que porque sofre, ele fica ali do ladinho, ele né? precisa tomar conta dos dois árbitros, dos dois técnicos do banco de reservas. Ele precisa fazer a parte burocrática de escrever lá quem entra, quem sai, levantar aquela placa. E geralmente é o que não aparece tanto, né? É o que mais sofre e o que menos aparece. É É bem verdade. esse. Quarto Nossa. árbitro é um sofrimento. Quando escalavam um quarto árbitro, eu falei assim, meu Deus, é hoje que eu escuto. Entendeu? Sim. Mas, por exemplo, quando estão tacando coisa no campo, né? Você tá lá como bandeirinha. O que você faz nessa hora? Porque pra mim eu já sairia correndo. Eu falar, tchau, gente, fui, né? Sim, aconteceu poucas vezes na minha carreira, porém eu peço pra parar o jogo. Para, porque eu não vou Faz levar um uma sinal. pilha aqui na cabeça e achar que tá tudo certo, né? É que tem comunicador com o árbitro, já fala, estão tacando coisa aqui para o jogo. Para, daí ele vai lá, pega o que jogaram e relata em súmula. Se acontece de novo, pode paralisar e assim, o clube tem uma punição, né? Então, Isso. fica muito claro por que o árbitro para. Muitas pessoas em casa ficam assim, por que o árbitro parou por causa de um chinelo, vamos dizer. Porque aquela hora foi um chinelo, mas pode ser algo pior depois. Ele para mostrar para todo mundo que ele vai colocar na súmula e que o clube vai ser punido. Então, quer dizer, pro torcedor saber que se ele continuar fazendo isso, é o clube dele que vai ser punido. Então, por isso que ele paralisa e mostra para todo mundo, aqui tem um chinelo, algo que foi... Então, é por esse motivo, assim. É triste, né? Porque a gente vê ainda algumas violências, né, em campo, assim, em termos de invasão, às vezes o pessoal jogando. E, pô, não aprende, né? Já teve tanto exemplo aí eu com acho o clube que a punição, punido, torcedor. A punição devia ser cada vez mais severa, assim, Acha sabe? que tá muito branda essa punição, Eu ainda acho que só sim. pro clube, por exemplo? Porque são alguns casos, né, que acaba pegando o torcedor, assim, né? De ser tirado. Eu acho que hoje temos muitas câmeras que podem identificar quem fez isso, né? Então, tirar e der uma punição, não é assim uma punição, não vai assistir 3 jogos. Não vai assistir mais. Mas acabou. No estádio, você não sabe se comportar, não vem mais, entendeu? Eu acho que deveria ser assim. Tá certo. Agora, a regra é clara ou não, hein, Nadine? Me conta. Depende, porque, né? Como é que é pra você? Pra mim, ela é clara, né? Não é tão clara assim. Me perdoe, Arnaldo César Coelho, que eu adoro, que é um grande colega, amigo, mas eu não acho que a regra seja tão clara assim. Existem muita brecha, porque existe a orientação que é passada para a arbitragem através das entidades maiores. Por exemplo, a CBF emitiu uma circular que só chega para os árbitros, para o público não está chegando. Então, quer dizer, está escrito no livro de regras uma coisa que eu lendo, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples, invasão da grande área em pênalti. Precisa voltar se invadiram. E os árbitros têm uma orientação que só precisa voltar caso aquele jogador que invadiu interferir ativamente no jogo. Mas na regra não está escrito isso. Na regra está escrito que precisa voltar todo lance que tiver invasão. Acabou. A teoria, sim, claríssima. No texto da regra é um negócio, porém na prática é outra. É outra coisa. Entendeu? Então daí abre chance para os clubes ficarem reclamando, entendeu? Porque está escrito aqui que é assim. Mas os árbitros não estão fazendo isso. Vai ter uma revisão disso ou não? Tem revisões da regra do jogo a cada ano. Tá. Anual. Por exemplo, teve agora recentemente de um jogador reserva invadir o campo de jogo e aquela equipe ficar com 12 jogadores e aconteceu o gol a favor daquela equipe. No texto de regra antes, estava escrito que o gol teria que ser anulado.
Daí aconteceu na Copa do Mundo, agora na final, do gol da Argentina, a Argentina tinha invadido 2 jogadores na linha lateral, eles estavam em cima da linha, dentro do campo, e aconteceu o gol. Pela regra, pelo texto da regra, teria que ser anulado. Porém, aconteceu numa final de Copa do Mundo. Todos os olhos ali. A FIFA, agora em fevereiro, foi lá e escreveu: tem que ser anulado somente se aquele jogador interferir no jogo. Essa palavra simples, que acabaria com tudo, porque eu acho totalmente injusto ser anulado, entendeu? Sim. Porque ele não interferiu em nada. Tinha acontecido na Libertadores, Palmeiras e Atlético Mineiro. Esse mesmo lance, o Daverson tinha entrado, o Daverson. O Daverson. Lembra o Daverson? O menino David. Que ficou esse questionamento com a Conmebol, porque ele estava dentro do campo e a regra dizia que tinha que ser anulado. Lembro bem. Então, só mudou agora. Suei frio nesse dia. Então, pelo texto da regra, deveria ter sido anulado. Porém, a FIFA, e eu acho que o bom senso, só deveria ser anulado. E 20 foi contra o Santos, se eu não me engano. Então, Palmeiras e Santos na final da Libertadores. Esse foi 20. Foi 20, então, né? 21 foi Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras ganhou do Atlético Mineiro, né? Nesse jogo. Tá certo. É verdade, o Atlético Mineiro. Olha, é porque, gente, o tempo passa, estamos voando aqui. Já estamos em 23, jogos, né? E tantas taças pro Palmeiras. Pronto, agora eu que vou receber uns xingos aqui no comentário. Aí fica contigo, né? Mas essa questão do VAR, hein, Nadine? Porque assim, o VAR a gente vê a cabininha lá no jogo. Aí, por exemplo, tem gente que fala, perdeu um pouco da emoção. Porque você tá lá no estádio, ou vendo pela televisão, ou vendo pelo rádio, gol! Aí depois, pera, não pode ainda comemorar, porque tá indo o juiz olhar o VAR. E aí? Mas atrapalha, ajuda? O senso, o objetivo seria a justiça, né? De erros claros e óbvios o VAR arrumar. Quer dizer, sugerir uma revisão, né? Eu não digo assim, no começo foi estranho, porque eu já estava como comentarista de arbitragem também, não cheguei a pegar o VAR em campo, e os narradores falaram assim, eu narro ou não narro o gol, né? Eu espero ou não espero? Mas hoje eles já estão narrando 2 vezes. Eu vou narrar, se depois anular, eu digo que anulou, então se eu narrar e confirmar, eu narro de novo. Gastei a voz à toa, né? Gritei o gol e nada. Daí eu ainda brinco com os narradores, eles falam assim, eu acho que agora tem emoção 2 vezes, entendeu? Porque eu vou narrar 2 vezes. 2 vezes, né? Caso, ou narra e o gol é anulado. Mas eu acho que é questão de costume, assim. Porém, eu acho que também o VAR precisa melhorar a parte de interferência no campo, né? Mas para melhorar a interferência deles, interferir menos, o árbitro tem que estar mais capacitado para apitar e não precisar do VAR. Hoje, a preocupação deles está com a tecnologia e não estão treinando o árbitro em campo. Se treinasse o árbitro em campo, talvez eu não precisasse utilizar a tecnologia, porque ele está vendo o que ele está fazendo. Sim. Agora eu tô preocupado com a tecnologia, tô treinando o árbitro de vídeo e não treino o cara que tá lá no campo. É óbvio que eu vou usar mais o árbitro de vídeo, porque ele tá mais treinado, ele vai achar que ele tá mais capacitado que o cara que tá lá dentro. Então, porque vai aí interferir você o tempo inteiro. O que o juiz tá fazendo lá, então? Deixa só o robô ali, né? Praticamente o vídeo Quem mostrar, sabe seja né? esse o futuro, né? O cara lá do campo vai ser o mediador de conflitos. Ele só vai chegar lá, avisar e falar assim, falaram lá que é pênalti, tô apitando aqui. Sim. Então, eu acho que a maneira como está sendo feita precisa mudar, melhorar em relação. Muitos falam, na Premier League é diferente. Porém, lá eles deixam de marcar muita coisa também. Então, quer dizer, não tem um meio termo, vamos supor, eu não acho que nem tá bom lá e nem tá bom aqui. Aqui tá interferindo demais, lá interferindo de menos. Tá longe ainda de um ideal dos dois lados. Isso, dos dois lados. Porque ter o VAR e não interferir em erros claros, absurdos, que acontecem na Premier League, tá? Também eu acontece, vejo né? a Premier League direto, eu sempre tô olhando campeonatos de todos os lugares do mundo. E da Premier League sempre chama muita atenção, porque geralmente as pessoas consideram como o melhor campeonato do mundo. Então, eu vejo erros absurdos lá. E que o VAR não interferiu. Mas e tem reclamações lá também. É porque a gente não olha as reclamações na mídia de lá. Mas tem tanto quanto aqui. Então, falar que o do Brasil é pior, não sei. Não sei até que ponto é pior. Se interferir mais ou interferir menos, entendeu? Tem a questão do tempo também, né? Que às o vezes, tempo, sim. Nossa senhora. Você fala, vou ler um livro aqui enquanto eles resolvem. O tempo, sim, tem que melhorar. Mas agora eu vou até cornetar ou deixar uma dúvida. Por exemplo, agora na Copa do Brasil, Cruzeiro e Náutico, teve um lance que o VAR a CBF até divulgou
o áudio, disse claramente fora da área. A revisão dele, ele só olhou por um ângulo e falou claramente fora da área. Se a gente for fazer frame a frame, eu tenho, sincero, dúvidas se foi fora da área. Entendeu? Porque pra mim o pé do contato foi em cima da linha. Então, quer dizer, a rapidez pra fazer errado, não. Entendeu? Verdade. Então, se for demorar pra ter a decisão mais correta, tudo bem, né? eu prefiro do que você ter um negócio, fazer a revisão e ainda errar. Entendeu? Porque, se eu não me engano, foi agora na última Copa do Mundo que teve o VAR e o pessoal falou que era super rápido ali, que funcionava. Aí falava, pô, aqui no Brasil demora anos, e lá, pá, tudo rápido. Mas também essa rapidez aí, se for pra levar o erro, não dá, né? Daí nem tem, né? Se é pra fazer isso. Só que a gente compara muito a Copa do Mundo, mas quem tá na Copa do Mundo são os árbitros de elite, os melhores do mundo, óbvio, né? E eles estão em treinamento com mais frequência, então não tem como comparar isso. Um árbitro que vai para a Copa do Mundo são árbitros que fazem várias competições durante o ano, nível FIFA, né? Mundial Sub-20, Mundial Sub-17. Então o treinamento deles é muito diferente. Eles estão treinando com mais frequência, né? Do que eu comparar com o árbitro de CBF que vai treinar o VAR uma vez... Não, uma vez não. Uma semana por ano, no início do campeonato. Uma semana por ano? A pré-temporada. Os atletas não fazem pré-temporada? Sim, fazem. Então, mesma coisa. A arbitragem também faz uma pré-temporada antes do Campeonato Brasileiro. De uma semana. Você vai lá ficar treinando, o resto do ano você vai trabalhar. O teu treino é o jogo, entendeu? No dia a dia ali, né? Aprender na marra. Daí depois falam que a profissionalização não ia melhorar. Claro que ia melhorar. Por quê? Porque eu saio da minha casa na segunda-feira, eu vou treinar o vídeo. Durante a manhã, à tarde, eu vou lá pro campo, treino. O meu trabalho seria esse. É só a gente comparar com o celular. Tu compra um celular novo, se tu ficar mexendo ali o tempo inteiro, tu vai aprender um monte de coisa. Mas se tu comprar, tu só vai saber mandar o WhatsApp e deu, entendeu? Tens uma Ferrari na mão e tu não sabe nem usar. Eu, por exemplo, não sei usar a câmera do celular, tipo, que dizem que tem várias qualidades. Várias coisas, mas eu vou saber se eu ficar ali mexendo o tempo inteiro e aprendendo. Agora, se eu mexer uma vez ou outra, óbvio que a qualidade da minha foto vai ser diferente de quem faz isso. Não precisa de filtro, não precisa de nada, tá linda, maravilhosa desse jeito, viu? Mas é verdade, Nadine, tudo que você disse é complicado mesmo, assim, você ter, tipo, um pré-treinamento ali e depois, né, só na raça mesmo pra aprender, né? Agora, você torce pra algum time? Não. Não, esse time eu não conheço. Qual que é? Vai. Então, Marcílio Dias, que foi o estádio que ficava ao lado da minha casa quando eu era pequena. Então, quer dizer, foi ali que eu aprendi a gostar de futebol. Então, eu posso dizer que eu sou torcedora do Marcílio Dias. Mas quando você se envolve com o trabalho no futebol, você perde. Não tem aquela paixão de torcedor, entendeu? Não tem... Marcílio... Um dia eu torci pro Marcílio Dias, é claro. Eu aprendi futebol vendo aquele time. Então, não tem como dizer que tu nunca torceu pra ninguém. Mas quando você entra nessa área, é tudo tão profissional. Tipo, eu levo, né? Tudo tão profissional, assim, que... Pra mim é indiferente se ele vai perder, se ele vai ganhar, se eu vou trabalhar no time dele, se eu não vou trabalhar. Então, tu perde isso, sabe? E daí falou, tu torce? Não torço. Mas hoje não torço mesmo, tem árbitro entendeu? que torce, assim, que é torcedor de algum time? Ou o árbitro não pode torcer pra ti? Não. É blindado. Não, claro que existem árbitros que torcem, assim, mas saber separar isso é que ele é um profissional, ele precisa separar a paixão dele por um clube e o trabalho dele. Até porque é o nome dele que tá se levado em frente. Se o time ganhar ou perder, ele tá trabalhando e acontecer algum erro, é ele que vai ficar sem trabalhar. O time não tá nem aí se ele torce ou não, entendeu? Tipo, então é esse profissionalismo. Mas não tem quem trabalhe com futebol nunca torceu pra um time, né? Entendi. Agora vai você saber separar isso, até que ponto você é mais fanático por um time ou pelo seu trabalho, vamos dizer porque a gente assim. até brinca, né? A gente fala assim, o juiz tá favorecendo o time, apito amigo aí, né? Tem uma camisa por baixo. Levanta aí, juiz, eu quero ver, né? Agora, o que você acha de um trio de arbitragem feminino no futebol masculino aqui no Brasil? Porque, por exemplo, no Campeonato Paulista a gente teve, né, esse ano, pelo menos aí envolvendo a partida do Palmeiras e São Paulo, bandeirinha, né, ali o juiz de campo, tudo mulher. Era inclusive a Edna, se eu não me engano, né? Isso. E assim, você acha que... O que você acha, assim, do trio de arbitragem feminino? Todo mundo mulher ali, apitando. Eu acho uma grande conquista, assim, porque era algo que dentro da arbitragem não se acreditava que era possível, vamos supor.
Na minha época eu trabalhava com tipo, eu e mais outra assistente sendo um árbitro no campo, né? Então, ter um trio inteiro feminino, eu sinto como uma grande conquista, assim. Porque eu olhando, eu liguei pra Edna, né, pra Neuza, parabenizando porque era algo que na nossa cabeça não era possível, sabe? Por mais que a gente trabalhava com a vontade que um dia isso acontecesse, parecia que eles nunca deixariam isso acontecer. Então eu falei, cara, vocês são muito guerreiras, porque vocês, tipo, vamos insistir, vamos acreditar, fazer o nosso trabalho e até que reconhecem que é possível isso acontecer. Você lembra, assim, lá do passado, você entrando no curso, junto com a sua amiga, e você fala, puxa, olha agora onde chegou o futebol, né? E ter um trio na Copa do Mundo também, masculina, que isso mesmo eu acho que nem passava na cabeça. Porque quando eu parei, não tinha mulher nem na Libertadores masculina. Então, quer dizer, de 2020, a gente tá em 2023. 3 anos. Em 3 anos, foi uma mudança que... Claro, isso não é de uma hora para outra, vamos supor, a gente está desde lá do início tentando fazer isso acontecer. Mas foi a realização de sonhos, assim, em pouco tempo, que eu falei, graças a Deus, a mentalidade está mudando, né? Isso. Eu acho que é preciso analisar o trabalho da pessoa e não o gênero dela. E espero que isso, daqui a pouco, seja algo normal e não estejamos mais falando... Tem 3 mulheres trabalhando no futebol. Não, que isso seja algo... normal, no dia a dia. 3 homens ou 3 mulheres, independente, entendeu? Que isso não seja o assunto principal, entendeu? Sim. É esse o objetivo. Eu acho que agora é fazer com que isso seja algo frequente e normal, né? Natural, vamos supor. Muito bom. Ninguém vai falar, são 3 mulheres. Não, são 3 mulheres. Tá, e aí sempre, sabe? Como se... Eu espero que, assim, eu tenho sobrinhos de 5 anos, eu espero que pra eles isso seja algo super natural e que eles falem, tá, mas não podia isso não vou antes, questionar, né? Isso, mas por que isso não podia antes, entendeu? Ai, que legal, É né? esse ponto. Seus sobrinhos, o que eles acham, assim, de você? Poxa, minha tia apitou no campo, hein? Você apita, assim, partida da família? Apito. Vamos jogar um futebolzinho aqui, eu vou apitar. E aí? Eu tenho um afilhado de 9, que é o mais velho, os outros têm 5 e 6, que ele fala, Dini, vou chamar o VAR. Eu falo assim, mas foi falta. Não foi. Deu assim, foi falta, rapaz. Ele fala e reclama ainda, mas não foi. Deu assim, foi sim. E você aplica o cartão normalmente, sem choro nem vela. Ele fala, tem que aprender. Eu ainda falo, para de se jogar. Ainda dá bronca, né? Sim, para de se jogar que não vai marcar. Daí ele fala, mas foi. Daí ele fala, foi falta. Eu falo assim, não, agora não foi. E o lado, assim, por exemplo, da mulher que tá assistindo no campo, né? A torcedora. Você sente, assim, da torcedora ainda torcer o nariz quando é mulher no campo apitando? Então, como que fica essa dinâmica? Na minha carreira, foi surpreendente, assim, algo que me deixa super triste. É mesmo? Que eu não sei se me chamava mais a atenção quando eu recebia xingamentos ou críticas de mulheres atrás. De mulher. Porque eu falo, gente... Né? Tu também passa por isso, tu passa por vários questionamentos, tu estás aqui, é sério mesmo que você está aqui me xingando, vamos dizer assim? Então. E espero que isso mude, né? Mas existe sim. Críticas vida, que né? a gente acha que... Onde menos espera, vamos dizer, né? Onde a gente menos espera, existe. Eu acho que precisamos ser mais unidas, né? Acolhedoras também nessa parte. Vibrar. E se Isso aí. algum homem ali do lado falar alguma coisa, né? Falar, vira essa boca pra lá, bem né? isso. Olhar feio mesmo, fazer cara má. Né? Isso mesmo. Agora, tem alguma diferença por exemplo, a arbitragem aqui do Brasil e do exterior, né? Ou seja, puxa vida, exterior ali, os árbitros são mais de boa, não sei, é melhor. Tenho o meu sonho de ir pra lá só pra fazer internacional, aqui no Brasil não dá, ou não? Eu acho que temos essa mania de sempre achar que o exterior de fora é melhor, né? Assim, como eu acompanho vários campeonatos, desde profissional até segunda divisão, assim, de outros países, eu vejo que a dificuldade, por exemplo, na arbitragem, está em todo lugar. Temos árbitros muito bons e temos árbitros que não são bons, em qualquer país. Né? Então, eu acho que a valorização da arbitragem é algo que deveria ser visto de maneira diferente. Por exemplo, o futebol, ele envolve milhões de
propaganda, as pessoas, são jogadores que recebem milhões ali dentro do campo e tem uma pessoa para comandar isso tudo e essa pessoa não é valorizada. Então, a responsabilidade que tem um árbitro, eu acho que as pessoas não têm essa noção. Por exemplo, um árbitro que apita Champions League lá, tem Haaland, tem Neymar, tem Messi, tem Mbappé. São pessoas que valem milhões, que se ele não marca uma falta, o cara se machuca, vamos dizer assim. Então, a responsabilidade que tem esse árbitro, ele faz parte daquele evento. Acho que ele deveria ser mais valorizado em relação a isso, entendeu? Não, e o árbitro, eu vou te falar, corre pra dedéu, né? Vai pro lado, vai pro outro, desvia da bola às vezes, né? É, bem isso. Então, eu sempre bato nessa tecla da profissionalização. Eles são profissionais, eles precisam ser tratados como profissionais. Um clube que não treina, não ganha. Um trio de arbitragem que não treina, não vai bem. Então, quer dizer, eles precisam ter um centro de treinamento, eles precisam frequentar aquele... É como um clube de futebol, eles precisam ter fisioterapeuta, eles precisam ter alguém que acompanha a parte física, nutricional, mental principalmente. E não tem. Puxa A arbitragem, por exemplo, aqui no Brasil é cada um por si. Não, olha, eu, por exemplo, bandeirinha. Eu tiro o chapéu na hora ali que tá, pra decidir se tá impedido ou não. Eu falo, gente, é olho de águia, né, que tem. E porque é muito às rápido, vezes o né? lance tá lá do outro lado e é tudo muito rápido, como você disse, né? Como assistente, eu acho que a concentração é tudo. Assim, faz uma diferença muito grande. A pessoa que consegue ter um foco por mais tempo, né? Porque foco por 90 minutos não é fácil. Hoje em dia é mais do que 90, né? Com os acréscimos. Mas manter esse foco, porque quando o jogo às vezes não tá tão bom assim, né? Que a bola quase não... Tu relaxa quando tu tá naquela posição. Por exemplo, as jogadas estão acontecendo só do outro lado. Tu começa a se distrair com outras coisas. Então, Ouvir torcida. tu olha pro lado, tu às olha vezes- pra cá, tu olha pro pessoal lá atrás, tá reclamando, tu vai... Sim. Então, quando a bola vem, às vezes tu Perdi. não tá esperando, entendeu? Então, manter esse foco, eu o acho difícil. que é o diferencial do assistente. De um assistente bom e do outro, talvez, que tenha mais erros, vamos dizer assim. Ô, Nadine, o apito já falhou? Porque, olha, eu falo que tem que ter um fôlego ali pra apitar também. Isso é um diferente tipo de apitinho, assim, né, que dá, dependendo do lance ali, né? Mas eu acho que não, apito... Só se o árbitro deixar cair, né? Entendi. De assoprar e cair. Daí sim, mas Não falhar teve não nenhuma tem falha. O como. fôlego tava bom, né? Pelo menos. Olha, gente, haja fôlego, né? Agora, falando em futebol, indo pra parte do feminino, né? Tenho visto que até mesmo torcida pro futebol feminino nos jogos tem aumentado, mostrando aí Brasileirão, Libertadores, transmissões também, né, que estão aumentando aí na televisão. Futebol feminino, ele tá crescendo aqui no país? Tá sendo mais valorizado? Ele tá crescendo, mas eu acho que ainda é um ritmo lento. Eu acredito que deveria ter uma valorização maior em relação ao futebol feminino, né? Mais incentivo. E não somente em clubes, mas em escolas, na parte... Para que meninas tenham essa motivação de jogar. Porque eu acho que hoje ainda tem um preconceito muito grande que faz com que meninas que gostam muito da modalidade não jogam por causa dessa parte do preconceito. Do preconceito Então, já na escola, né? já na escola. E para te formar futebol feminino, as meninas elas começam a jogar em clubes já mais velhas justamente por causa disso. Porque daí quando tá mais velha, tu fala assim, não, mas eu gosto, eu vou fazer. Aí Então é encara. quando tem uma opinião própria, vamos dizer assim. Quando você é mais nova, você é muito do exterior. As pessoas ao teu redor te influenciam muito, né? Então eu acho que essa parte da educação, se a gente investisse mais de que o esporte é para todos, teríamos uma mudança maior, eu acho, em relação ao futebol feminino e até em casa, porque daí as pessoas estão assistindo e falam, ok, legal, é o futebol feminino, entendeu? Terem essa motivação maior. Até mesmo tem, né, a Copa do Mundo feminina aí, que ultimamente tem ganhado os noticiários falando, né, tá pro Brasil sediar ou não, né, enfim, Isso. você acha que pra 2027 pode vir, o Brasil tem chance de sediar a Copa do Mundo feminina? Tem chances e esperamos que consiga, então, né? Já que estão se prontificando para sediar a Copa do Mundo. Mas eu gostaria que falassem mais do futebol feminino, não só em anos de Copa do Mundo, né? Como é esse ano agora, que tem a Copa do Mundo na Austrália Isso. e na Nova Zelândia, que a gente não falasse do futebol feminino só em ano de Copa do Mundo, né? Que em 2019, que foi na França, também falamos muito do futebol feminino. Em 2020, parece que, ok, acabou. Não Então, teve.
eu espero que, assim, não só a CBF, como a Conmebol, como a FIFA, eles forcem mais para que exista mais competições durante outros, né, fora do ano do Mundial. Porque somente um ano falar de futebol feminino não é algo que vai fazer com que a modalidade cresça. Mas, né, já que estamos querendo sediar a Copa do Mundo em 2027, que falem mais e que coloque realmente... Ficou sem assunto? Fala de futebol feminino, não tem Bora, problema. Porque quando fala de futebol feminino, por exemplo, em casa, com a família, né? Às vezes você vai falar de futebol feminino lá em casa assim, Marta, mas ponto, acabou. Ninguém sabe mais nenhum outro nome de jogadora, né? Então hoje, assim, pro futebol feminino, qual que é o grande desafio para uma jogadora? Eu acho que a nossa parte da imprensa também precisa ajudá-las. Olhar para elas. E falar também, porque assim, temos a Marta, mas temos outras meninas, outra geração. Por exemplo, agora a finalíssima, que a gente fez até no SBT, são meninas novas, não tem mais a Marta dependência, né? Elas jogaram super bem, e a Marta não foi porque estava lesionada, acabou não podendo participar da competição. Mas a gente olhando o futebol, tem meninas novas que são super competentes e precisam ser valorizadas, né? A gente valorizar essa nova geração. Eu não sei qual vai ser o time da seleção na Copa do Mundo agora. Claro que a Marta deve ir, mas não sei se vai estar recuperada a tempo. Porém, a gente não pode mais só falar a Marta é uma referência e sempre vai ser, né? É óbvio que tem o seu espaço e que tem que ser valorizada sempre. É a história do futebol feminino. Mas precisamos olhar mais para essas meninas novas, porque são elas o futuro da seleção, né? Então, e isso vai mudando de uma geração para outra. E nós falarmos mais sobre isso, eu estou na imprensa e falo que agora a gente precisa olhar para outros nomes, né? Sim. E eu acho que isso faz parte, assim. Mas... Quem sabe abrir o programa, né, já falando, e deixar depois o masculino, sabe, mudar a ordem, não ficar aquela notinha de canto, sabe, né? Bem isso mesmo. Muito bom. Agora, a mulher na torcida, né, a gente comentou até das torcedoras aí no estádio, mas a gente vê que o número de mulher hoje nos estádios tem aumentado bastante, né, tem até as torcidas femininas também. Hoje em dia, se eu não me engano, tem os movimentos, né, nos estádios. Isso é uma coisa muito boa, né? Super positivo, porque eu acho que o esporte ele tem que ser para a família, né? Todos podem frequentar, crianças, mulheres, adultos, homens. Então, quando eu vou no estádio e eu olho assim, vejo aquele número de mulheres, eu falo, meu, que legal, assim, isso parecia também que era proibido, assim, a presença da mulher, mas talvez muito pela segurança também. As mulheres têm medo ainda de ir a um estádio de futebol por causa da segurança. Mas quando a gente percebe que tem um espaço, eu acho que foi o Atlético Paranaense e o Curitiba que a torcida estava punida, o estádio, não lembro, mas que só mulheres puderam entrar. Sim. É verdade. O show que elas fizeram com as crianças foi a coisa mais linda que tem. Então, cantaram. Então, elas gostam de futebol, nós gostamos de futebol, então por que não frequentar o estádio de futebol? Entendeu? Porque às vezes quando você tá numa roda de amigos, aí você quer falar de futebol, tem homem que já fala assim, vai falar o quê de futebol? Você leu aonde isso que você tá falando, né? Não aí sabe nem quem é quem, daí fica te fazendo 1000 perguntas até tu não saber quem é o jogador tal. Não, e tem mulher que às vezes quer aprender, sabe? Sim. Poxa, eu gosto de futebol, mas eu quero entender, por exemplo, quando você fala o primeiro time que vai jogar contra o outro, é o mando de campo ali e tal, quer entender, quer participar, né? Isso, então até falar pros homens, vem conversar com a gente também, né? Vamos fazer essa inclusão. Com os amigos, com o marido, com a família. Falar, eu quero participar, eu quero ir com você no estádio, né? Então, será que é tão difícil assim? E eu fico muito feliz quando eu vejo as mulheres fazendo esse movimento, assim. Agora, a técnica mulher como técnico, né? Técnica de futebol no masculino tem? Então, aqui no Brasil. Tinha, mas era do sub-17, se eu não me engano. Eu fiz até a licença B da CBF para ser treinadora. E é algo que futuramente pode ser que eu me dedique a essa atividade. Que legal, hein, gente? Pode ser. Que eu acho que precisa muito ainda. É que eu torço para que tenha mulheres em todas
os cargos da modalidade, né? A gente vê médica, a gente já vê árbitra, a gente vê as jogadoras. Preparadora. E treinadora ainda é um espaço pequeno. Quer dizer, o espaço existe, porém tem pouca procura. E o futebol feminino, quando eu fiz o curso, eu pensei justamente isso. Eu quero incentivar o futebol feminino. Então, qual é a maneira que eu posso ajudar no futebol feminino? Eu falei, poxa, o conhecimento que a gente tem de estar envolvido com a modalidade faz tempo, pode ajudar de algum jeito, né? E incentivar. Eu sempre penso assim, quando você tem uma referência ali, uma outra pessoa que está em casa fala assim, mas pode? Tipo, não é que mais pode, existe? Tem essa possibilidade? Chama atenção, né? Porque muitos não procuram porque acham que não vai dar certo. Que não tem, ou que não pode, ou que Então, quando você começa a ver mulheres em cargos diferentes, você incentiva, ou então, tô em casa do nada e falo assim, ai, que legal, será que eu posso fazer isso? Eu gosto disso, entendeu? Chama atenção, talvez. Então, eu acho algo super positivo e espero que tenhamos mais técnicas aí, porque as mulheres entendem de futebol e por que não, né? Então aí, podem conseguir várias taças também aí, coisa que tem muito técnico que não tá conseguindo. Sai verdade. Técnico, né? Tentando. São sempre os mesmos, né? São sempre os mesmos, gente. Não fala que figurinha repetida não cola álbum. É verdade, Fica isso aí. Fica um recado aí, pra fica vários times, né? Agora, como narradora também, né? Comentaristas, narradoras, tá crescendo muito também as mulheres nessa parte profissional. Agora, a parte de narrar, eu já ouvi gente falando assim, mas tá forçando. Mas aí tá querendo imitar, o homem tá forçando, eu não gosto. Eu não gosto dessa frase, estar querendo imitar um homem. Primeiro, ela não tem uma referência mulher, porque começaram agora, vamos dizer, né? Então, ela não tem... não é imitar um homem, mas ela não tem uma mulher como referência, porque ninguém fez aquilo antes. Então, é óbvio que em algum momento ela vai achar que o tom tem que ser assim, porque a referência que ela tem hoje é de um homem. Então, eles falam, tá querendo imitar. Não é que ela tá querendo imitar, é que quem narra são eles. E talvez a maneira com que ela aprendeu seja essa. E ela, com o tempo, ela vai ter o jeito dela de narrar. Então, eu não gosto dessa frase, está imitando um homem. Ela não está imitando um homem. Não temos uma outra referência. Então, para ela estar nesse meio e acham que o certo é fazer isso, até ela achar o tom dela, até ela achar o jeito dela de narrar, começou agora. Não tem como você cobrar algo, entendeu? Ela vai construir a identidade dela, porque ela não tem outra referência sem ser um homem. Isso. Entendeu? Assim como muitos também que começaram, também narravam de qualquer jeito ali, tentando achar um jeito deles próprio, né? E narrar é muito difícil. Então, você achar assim o tom, porque a gente não tá habituado de mulher falar o tempo inteiro na transmissão, né? Eu também não gosto quando falam assim pra mim, Nadine, você comenta super bem, mas eu não gosto de narradora porque ela... Eu falo, gente, esse comentário é totalmente infeliz, não falem isso nunca pra mim. Porque eu me sinto afetada também. Lógico. Porque eles estão falando isso porque tá na minha frente, porque se tivesse falado, ele não tá falando que a mulher não serve pra fazer isso. É verdade. Então, eu acho triste essa maneira de pensar. Eles não estão acostumados a ver uma mulher falando. Porém, deixa ali, daqui a pouco você vai achar... Você nem vai perceber a diferença. É uma mulher que tá narrando mesmo, tipo, sabe? É isso que eu digo, que eu espero que a próxima geração fale assim, tá, mas por que tá falando que é uma mulher? Isso é super normal, entendeu? Mas tem que ter sempre a primeira. Pra quebrar. Né? É verdade. E essa vai apanhar sempre mais. Vai apanhar, mas vai fazer história também, né? Mas é normal. Como comentarista de arbitragem foi a primeira, e aí? Eu recebi várias críticas e deu, o entendeu? O jeito que a Nadine fala é com paixão, cara. É com amor, assim mesmo, né? E é isso que motiva, que dá força e que a gente tá junto aí pro futebol feminino, para todas as profissionais que trabalham com o futebol, seja no campo, esporte, de maneira geral, empresa, né? de uma maneira geral, estão no treinamento também, como você falou. Que a gente se una mesmo, né? Tem essa união entre as mulheres pra gente conseguir chegar lá e, pronto. Estamos aqui, é natural. É natural. Então, qual que é o recado, Nadine, que você dá pra quem tá agora, finalzinho, depois de acompanhar todo esse podcast, que dá vontade de a gente ficar até amanhã conversando sobre futebol, pra falar, não, agora ela plantou a sementinha em mim, a Nadine, e eu vou encarar o meu sonho. De ser jogadora, de trabalhar em qualquer área. O recado que eu dou é assim, acredite em você, primeiro. Faça o que você gosta e não o que os outros escolhem para você fazer.
E acreditar. Acreditar que é possível porque é possível. Então, quando a gente quer fazer muito alguma coisa e se dedica para isso, eu acho que a dedicação é super importante, não tem como dar errado. É algo que fala assim, não tem. É eu acreditar que vai dar certo e ter a determinação de que vai dar certo. Eu acho que isso é super importante. E eu desejo que muitas mulheres aí consigam seu espaço em qualquer área, né? Independente da área. No esporte, principalmente, vai ter que ter uma determinação um pouquinho maior. Mas acreditar. Muito bem. Ó, gente, aqui não teve cartão amarelo, não teve cartão vermelho, não teve nada. Aqui o papo foi show de hoje. Nadine Bastos aí com a gente, comentarista de arbitragem do SBT, também ex-árbitra. Obrigada pela participação aqui no Mulher Entende Mulher. Volte mais vezes, viu? Não, com certeza. Porque toda hora vai ter assunto de futebol pra gente falar, hein? Eu que agradeço o convite. Pra mim foi um prazer estar aqui falando com todas vocês. E só me chamar que eu volto. Muito bem. Obrigada e sucesso pra você, Nadine. Obrigada pra vocês também. Ó, na telinha do SBT, hein? Não perde não, viu, gente? Então, ó, beijo. Até a próxima semana aqui no podcast Mulher Entende Mulher.